Parte 3, quase encerrando, né? Falta agora só essa daqui, depois os dízimos, que é bem demorado. O que a Bíblia fala sobre os falsos profetas? Por que que eu tive que fazer esse estudo aqui? Porque, na verdade, isso aqui é tema para uma aula separada. Falar sobre os falsos profetas é tema para uma aula separada. Mas é porque eu quero chegar no entendimento do porquê que tanta gente segue essas pessoas, né? Dando dinheiro para esse povo, né? O que faz elas crerem que eles são servos enviados por Deus e coisa e tal, né? Então, tem um motivo. Vai ser a última parte da mensagem. Mas, antes de mostrar o motivo pelo qual as pessoas são enganadas, nós vamos conhecer essas pessoas. Então, vamos lá. O que a Bíblia fala sobre os falsos profetas? Abre comigo. Mateus 15. Jesus falando. Mateus 15, deixa eu ver se já está aqui. Mateus 9. Não. Vou abrir aqui na Bíblia mesmo. Mateus 15, versículo do 9 em diante. Vamos lá. Deixa marcado aqui que depois eu vou voltar em Isaías. Mateus 15, versículo 9. Este povo me adora, ensinando doutrinas. Aqui. Então tá. Mateus 15, versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ele está falando aqui dos fariseus hipócritas. Os fariseus hipócritas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que são doutrinas que são preceitos de homens? São doutrinas criadas por homens, né? Essas tradições, essas loucuras aí que muita gente faz, tem que ficar passando embaixo de manto dentro de uma igreja para poder ser curado, tem que passar lá por um ritual de sacrifício, né? Essa Igreja Universal, por exemplo, tem aquele negócio de sessão de descarrego. Gente, isso é um absurdo, né? Meu Deus. Na Igreja Católica tem aquele povo lá que vai fazer promessa, né? Penitência. Hoje em dia está em queda, mas ainda tem isso. Gente que sai a pé de uma cidade a 600, 700 quilômetros de Aparecida e vai para lá andando a pé, dormindo na estrada e coisa e tal, né? E aí geralmente faz um pedido congruente a isso, ou então para agradecer algo que obteve, né? Falar, se eu ganhar tal coisa, se eu for curado de tal problema de saúde, eu vou a pé para Aparecida. E aparece um monte de jornal lá de Rede Globo, não sei o que mostra, que faz aquele barulho, coisa mais bonita. Não tem nada de bonito nisso. Isso é coisa que foi criada por homens, olha lá. 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tá? E quem está fazendo, está ensinando também, concorda? Porque está mostrando para as pessoas o exemplo dele. Então, se está mostrando o exemplo, está ensinando da forma pior, que é a forma prática, né? Ao invés de só da forma teórica. E o que eles estão fazendo? Em vão me adoram. Deus está dizendo, em vão estão adorando a Ele. Pode andar de joelho, pode ajoelhar no bago de milho, pode andar de cabeça para baixo, subir escadaria, descer escadaria de joelho, de cabeça, rolando, que não está
adorando a Ele, ou melhor, estão adorando, mas estão adorando em vão, ou seja, não tem reconhecimento nenhum, não tem validade nenhuma para Deus, né? E aí, vamos para o 12, versículo 12. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Quer dizer, ainda foram lá repreender Jesus. Os próprios discípulos dele foram lá assustados. Olha, sabe que os fariseus, eles morriam de medo, né? Aquele povo daquela época assim, tinha um medo dos fariseus, tinha um medo dos sacerdotes, do sumo sacerdote, né? Era tudo gente religiosa, gente, né? Igual hoje, né? O cara chega lá, a mãozinha do padre: sua bênção, padre. Que isso, a bênção vem do Senhor, você não precisa beijar a mão de ninguém para ter bênção, não, fica ativo, né? Aí acha que tudo é muito bonito, aí tem aquele ritual do lava-pés. Que exemplo de humildade. Não tem nada disso. Isso daí, exemplo de humildade, quem deu foi Jesus, que era Deus. Os de hoje, se fizer isso, é uma coisa comum, entendeu? Então tem que parar com esses rudimentos, né? Que o apóstolo Paulo fala lá, mais para frente, né? Sobre os rudimentos, que tem gente que está presa a isso ainda, né? É voto, é promessa, é crenças instituídas por homens. E aí os discípulos, né, morrendo de medo dos fariseus: oi, Senhor, mestre, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram, hein, mestre? Aí Jesus, com a maior naturalidade do mundo, respondeu: toda planta, no versículo 13, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Entendeu? Será arrancada. Então não adianta vir com essa frescura aí de ficar: o apóstolo me deu uma toalhinha fedendo a suor, toalhinha fedida lá, azeda, está pegando a toalha, passando no rosto, levando para casa, colocando em cima do doente, colocando não sei de onde, como se o suor do cara fosse curar. Agora tem a camisa suja dele de sangue, né? Aí eu já vi coisa, nossa, não posso nem pensar, que me dá nojo. Uma vez eu vi num vídeo, o cara punha a água na boca, né? Aí aquele mundaréu de gente assim na concentração, e ele cuspia a água assim na boca do resto do povo que estava lá, e na cara do povo. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Depois nós vamos ver aqui no Novo Testamento que só ligar o ar aqui, está um pouco quente. Que que esse tipo de coisa, né? Isso é completamente fora dos padrões, né? Tem uma parte lá que o apóstolo Paulo fala, que tem a reunião tem que ser um lugar de ordem, de decência, de bom comportamento, e não uma coisa dessa, cara rodando paletó e o povo caindo pelo chão. Mas nós vamos chegar lá. Por enquanto vamos concentrar nisso aqui. Mas é para vocês verem a que nível estamos chegando aí, nível de falsos profetas. Então aí o que acontece? Aí Jesus respondeu no versículo 13, eu vou repetir porque é muito interessante, né? Jesus respondeu aos discípulos e disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Seja pastor, seja padre, seja quem for. 14. Deixai-os. No imperativo, é uma ordem. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego,
ambos cairão na cova. Você quer cair na cova? Então, larga esse povo. Né? Então, esses são os falsos profetas. Eles são comparados a guias cegos. Eles são comparados a uma planta que o pai não plantou e que vai ser arrancada, né? E que mais que aqui eles são comparados? Cães. Quer ver? Vamos voltar lá em Isaías, né? Voltar assim, né? A gente ainda não tinha começado esse aqui, mas eu já deixei separado aqui. Isaías, capítulo 56, versículos do 8 ao 12. Isaías, capítulo 56, versículos do 8 ao 12, que diz: o título é As faltas e os crimes de Israel. Aí o versículo 8 começa assim: diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel, ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Eu não gosto de usar esse termo, Jeová, porque o nome de Deus não é Jeová. Depois nós vamos estudar sobre isso. Então eu vou pegar aqui e vou usar aqui que eu baixei a Bíblia em português pelo site. É a mesma coisa, só que a gente sai dessa... porque o nome de Deus não é Jeová, né? Depois nós vamos estudar. O nome de Deus é Eu Sou, né? Depois nós vamos ver isso. Jeová foi uma coisa instituída, se não me engano, de 200 ou 300 anos para cá, né? Quer dizer, a Bíblia já tinha sido escrita, então eles colocaram isso aí como uma adaptação de Yahvé, porque no idioma judaico não existem vogais, né? Então eles tentaram pegar uma coisa que se aproximava ao máximo de Yahvé e virou Jeová. Mas enfim, vamos lá. 8. Oráculo do soberano Yahvé, daquele que reúne os exilados de Israel. Eis que reunirei ainda outros àqueles que já foram reunidos. 9. Vós, todos os animais do campo, vinde todos, animais da floresta, vinde e saciai a vossa fome. Então ele está chamando vós, as pessoas. Também está chamando todos os animais do campo, vinde todos vós, e todos os animais da floresta, vinde e saciai a vossa fome. 10. As sentinelas de Israel estão cegas. Agora faz um comparativo com o que nós lemos agora sobre o que Jesus falou. Deixai-os, são guias cegos. Agora as sentinelas, quem são as sentinelas? Os que ficam lá no alto da torre da cidade vigiando para ver se não vem inimigos para invadir. A semelhança dos presídios, né, que ficam aqueles caras lá em cima com a metralhadora, né, nas cidades. As cidades naquela época, para não serem conquistadas, elas eram rodeadas de muros, muros altos, né? Quem assistiu a Terra Prometida, quem tem assistido, deve ter visto lá as muralhas de Jericó, que eram imensas, né? Então eles ficavam lá de cima, os guardas, olhando tudo, e quanto maior a muralha, mais segura era a cidade. Por isso que ninguém acreditava que eles iam conseguir derrubar Jericó, porque a muralha era a maior de todas que já haviam construído. Então a sentinela ficava lá em cima da torre, olhando lá para baixo, revezando, um revezamento lá ao longo das 24 horas do dia, para impedir que algum inimigo viesse atacar. Se alguém se aproximasse, fosse desconhecido, né, ia levar uma flechada, ou ainda eles avisavam, comunicavam lá os guardas para que fosse montada uma defesa, né, caso fosse o prenúncio de uma guerra. Então, voltando ao 9.
né? Aliás, voltando ao 10. 10. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Então, ou seja, as sentinelas que estão lá para vigiar a cidade, zelar pela segurança de Israel, zelar pela integridade do povo, em que situação estão essas sentinelas? Estão cegas e não têm conhecimento. Então, quer dizer, além de não enxergarem nada, não tem conhecimento do que é proteger o povo, não tem conhecimento do que é a função delas ali, naquele local. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir, ou seja, não querem fazer nada. 11. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem compreensão nem entendimento. Todos apenas seguem seu próprio caminho natural. Cada um busca com avidez vantagens apenas para si. Vou voltar para a Bíblia aqui, que essa parte aqui é mais interessante ser lida aqui. 11. Para você entender melhor. O significado, como eu disse, as Bíblias são todas iguais, mas a forma com a qual fica mais elucidado na leitura é muito mais interessante do que eu tentar explicar para você. Se você já consegue entender pela leitura, é muito melhor, porque aí já é Deus falando direto. Então, versículo 11. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores, que nada compreendem. Todos eles se tornam para o caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Antes de passar para o 12, e antes de repetir o 11, eu queria fazer um paralelo com você, uma pausa, um parêntese. Vocês se lembram, muitos anos atrás, um vídeo do Edir Macedo, que passou, acho, um Fantástico no Jornal Nacional, lembra? Um vídeo dele com os pastores dele, com os bispos lá, aquela loucura toda, e eles jogando uma bolinha, né, e se divertindo e coisa e tal, e aí contando sobre como eles faziam para pegar dinheiro do povo, né? Lembra desse vídeo? Eu acho que deve ter até no YouTube, até hoje, deve ter no Google, o Google deve procurar para você e achar, né? Então você lembra que era uma festa, que todos eles estavam lá tripudiando, né? Comemorando o dinheiro que estavam arrecadando do povo, né? E tinha até um lá que ele falava, ó, esse aqui, né? Era mais ou menos assim, esse aqui, ó, tem que fazer igual ele, tem que arrancar dinheiro, o povo tem que dar dinheiro, né? E se um não dá, o outro vai lá e vai dar, né? E aí tinha piscina, e tinha tal, estavam lá na maior diversão. Lembrou do vídeo? Se não lembrou, dá pausa aí, procura no YouTube, vê o vídeo. Depois que você vê o vídeo, agora nós vamos ler o 11 e o 12 de novo. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. Olha, dá até para arrepiar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, ou seja, eles só olham o lado deles. Cada um para a sua ganância, cada um por sua parte, ou seja, cada um por si. E o 12, olha o 12, gente, que maravilha. Vinde, dizem eles, ou seja, eles falam, vinde, trarei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Ou seja, eles comemoram, eles tripudiam em cima de você que compra vassoura de R$1.000, em cima de você que dá envelope de ouro de R$100 e R$200, em cima de você que dá uma contribuição de 500, de 10.000. Eles tripudiam em cima de você, ó. Eles podem até não beber vinho hoje em dia, né? Pode estar bebendo refrigerante, mas o significado da palavra é o mesmo. Estão lá
numa fazenda, estão lá num sítio, estão lá numa piscina, né? Estão lá fazendo as reuniões deles e dizendo: o dia de amanhã será como este. Ou seja, hoje a gente arrecadou 10 milhões. Hoje nós arrecadamos 10 milhões. O dia de amanhã nós vamos arrecadar 10 milhões de novo às custas dos bobões. Ou então, ainda mais do que arrecadamos hoje. Talvez amanhã a gente arrecade 20 milhões, ou quiçá 100 milhões. Então, este é o profeta, o falso profeta. Estes são os pastores, os padres, os mestres que estão aí hoje. De um jeito ou de outro eles te enganam. Ou eles te sugam dinheiro, ou eles te enganam com uma devoção, com uma adoração falsa, fingida, que foge do verdadeiro Deus, né? A idolatria, né? E não adianta vir com aquele papo de, não, é uma lembrancinha. Eu tenho a imagem ali com uma lembrancinha. Você não precisa de lembrança para Jesus. Jesus fala que é em espírito, em verdade. Se é espírito, em verdade, é invisível. Não tem que ter visível para lembrar de nada, né? Então, olha para vocês verem a profundidade disso, o 11 e o 12. Se você tiver oportunidade aí, leia outras vezes, leia o capítulo 56 inteiro, porque é muito profundo, né? Mas aí eu vou seguir, não para não. Agora nós vamos lá para Coríntios, 2 Coríntios 11, 13. 2 Coríntios 11, 13. Deixa eu ver se já está marcado. Está aqui. Está aqui marcado. 2 Coríntios 11, 13. Capítulo 11, versículo 13. Acharam? Olha só. Porque tais falsos, olha, vocês já vão lembrar de um cara aí, ó, um chapelão na cabeça. Porque tais falsos apóstolos são obreiros o quê? Fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha, repete. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha só para você ver, gente. Vamos repetir. 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras, ou seja, engana o povo. Qual que é o destino deles? É o inferno. Direto, simples, prático, objetivo. Não é muito, pois, os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Quer dizer, se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não é muito que os seus ministros, né, esses enganadores, esses apóstolos, esses religiosos, esses padres, esses pastores, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Quer dizer, estão enganando, estão arrancando dinheiro, estão levando as pessoas para o caminho errado, o final deles será conforme as suas obras, né? Mas não estou satisfeito ainda não. Eu quero ir um pouco mais além. Eu quero ir em Colossenses e Filipenses. Colossenses 2, versículo 8. Colossenses 2, versículo 8. Abre lá comigo. Essas passagens são tão maravilhosas que, meu Deus, a gente acaba... E eu digo que eu não estou ensinando nada, eu estou aprendendo. Porque quanto mais eu leio, sempre você consegue encontrar mais alguma coisa. A Bíblia sempre
tem uma puxadinha assim que faltava, que se completa, que você está lá na frente e você volta aqui atrás e tem uma resposta para confirmar aquilo, ou vice-versa, lá atrás que tem uma resposta para confirmar cá na frente. Então isso é maravilhoso. Só a Bíblia nos proporciona isso. Colossenses 2, versículo 8. Não, olha só. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele, o 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Só nele, somente nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Volta no 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. O que isso está dizendo para nós? Você pode se tornar escravo de uma filosofia, de uma doutrina, de uma enganação, de uma forma de religiosidade, entendeu? Quer dizer, Deus é para ser adorado em espírito e em verdade. E aí eles fazem de um jeito que Deus é adorado através de religiosidades, através de penitência, de sacrifício, de dinheiro, entendeu? Então aqui está um alerta. Ser presa deles por meio de filosofias e vãs sutilezas. O que são vãs sutilezas? Às vezes você acha que uma coisinha é mínima, é uma bobagem, entendeu? É um cordãozinho que você está usando no pescoço, é um patuazinho que você põe na carteira para juntar dinheiro, é um galho de arruda que você põe na orelha. Acho que hoje ninguém usa isso mais, porque isso é fedorento pra caramba, né? Para espantar o mal olhado, para espantar não sei o quê. É uma benzeçãozinha que está com falta de ar. Vamos levar da benzedeira, ela é tão boazinha. Tudo isso são filosofias. Tudo isso são vãs sutilezas. E continua, segundo a tradição dos homens. Por que a tradição dos homens? Você viu Deus deixar aqui na Bíblia benzeção, arruda, crucifixo pendurado, ajoelhar no chão, fazer penitência, promessa? Viu? Tem alguma parte da Bíblia que tem isso? E eu te garanto que não, porque eu já estudei, e eu te garanto que não tem. Então, quem criou essas tradições? O homem. Então vamos lá, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, né? Quer dizer, as pessoas deixam de seguir aquilo que Jesus Cristo deixou como ensinamento, né? Por exemplo, o batismo de arrependimento. O que muita gente faz? Batiza a criança de 1 ano, de 3 meses, de 6 meses. O que são isso? Quem que instituiu isso? Está na Bíblia? Batismo de criança? Não, porque se o batismo é batismo de arrependimento, ele não pode batizar a criança. Que pecado que uma criança tem para se arrepender? Não, um recém-nascido. Tá? E depois nós vamos falar sobre o batismo ainda. Vai ter muita coisa aí para frente. A Bíblia dá uma novela, vai dar uma saga para nós. Mas enfim, aí ficam presos, dão valor às filosofias, às vãs sutilezas, à tradição dos homens, os rudimentos do mundo, ao invés daquilo que foi ensinado por Cristo, né? E por que tinham que dar importância, que dar fundamento àquilo que foi praticado por Cristo? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude, toda, não é parte, não é metade, não é 1/3, não é 1/4, né? É
toda a plenitude da divindade, ou seja, os profetas, os falsos profetas, tudo aquilo que eles deixaram, tudo aquilo que eles deixaram como meio de fé, de se aproximar de Deus, nada disso tem divindade, nada disso faz você chegar, se aproximar de Deus. Por quê? A plenitude da divindade está em quem? Corporalmente falando, habita em quem? Em Cristo. Então tudo isso que eles fazem é balela, é enganação. Então, está perdendo seu tempo, tá? Agora, vamos falar aqui, quem são os verdadeiros pastores e doutores na fé? Será que existe? Não sei. Se existe, está difícil de encontrar. Eu ainda não encontrei nenhum. Mas eu vou te ensinar como descobrir quando você conhecer. Primeiro, já tem uma passagem de Jesus, que eu estou lembrando aqui agora, que eu esqueci de colocar na matéria, mas dá para a gente, já falo para vocês, depois vocês procuram no Google lá, vocês vão conseguir achar o texto todo, que fala que a videira é conhecida pelos seus frutos, né? A boa videira, né? Ela é conhecida pelos frutos que ela dá. Se os frutos são bons, é porque ela é boa, né? Se os frutos são ruins, é porque ela é ruim. Mas os verdadeiros pastores, apóstolos, doutores na fé, estão lá em Efésios capítulo 4, versículo 5. Achem aí comigo, Efésios 4, versículo 5, mas nós vamos ler mais, não é só o versículo 5 não, tem outros, mas eu quero chamar a primeira atenção para isso aqui, ó. Vamos para o 4 primeiro, capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Sim, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O que quer dizer isso? Tem igreja que tem várias fés. Tem igreja que autoriza várias fés. Tem católico que vai no centro espírita, espírita vai na igreja católica. Entendeu? Católico vai na igreja evangélica, evangélico, não sei se vai, né? Fica, às vezes vai na Testemunha de Jeová, vai na... Entendeu? Então, é uma só fé. É um só Senhor. Então, se é um só Senhor, não tem várias formas de adorá-lo. Só tem uma. Né? 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, não tem aquele negócio, eu preciso da intercessão de Maria. Eu preciso fazer uma simpatia. Eu preciso fazer uma promessa. Porque tudo está nele. Eu não preciso da bênção do pastor, eu não preciso do manto, passar por baixo do manto, passar pelo portal da prosperidade, da restauração. Eu não preciso tocar uma cruz de madeira para poder deixar um pedido, eu não preciso jogar meus pedidos ao pé da cruz, eu não preciso fazer fogueira santa de Israel, porque é um só Deus e Pai de todos. Se Ele é sobre todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, se Ele é sobre todos, é porque Ele é absoluto lá em cima. Se Ele é por todos, então quer dizer que todos têm que recorrer a Ele, não tem outro a quem recorrer. E em todos significa que Ele está em todos nós. Então a fé está em mim. Eu não preciso da oração do pastor, de um padre, de um irmão isso ou de aquilo. Porque se Ele está em todos, então Ele está em mim. Então a fé, a minha oração, o poder da minha oração, né, é para mim. A minha oração tem poder para restaurar a minha vida, para curar a minha vida. Porque Ele está em mim. E porque tudo que eu pedir para Ele, né, será ouvido, porque Ele é com todos nós, né, e Ele está sobre todos nós. 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. 8. Pelo que diz, subindo ao alto,
E levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Levou cativo o cativeiro, o que significa isso? Ele levou o pecado, aquilo que nos dominava, aquilo que nos prendia, né? Ele levou sobre si, ele levou consigo. Então nós somos livres hoje, né? Agora o 11, vamos pular direto para o 11. E ele mesmo, Cristo, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Certo? Então ele quem determinou, é ele que escolhe. Sou eu que me intitulo apóstolo, não sou eu que me intitulo bispo, pastor, professor de teologia. Quem sou eu? Sou nada, ninguém é nada. O único que é alguma coisa é Deus, é Jesus. 12. Querendo o quê? Para que ele colocou? Qual que é a finalidade de existir um apóstolo, um profeta, um pastor? Veja, querendo o quê? Qual que foi o motivo de colocar, instituir cargos a essas pessoas? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para quê? Para a obra do ministério. E para quê também? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual que é o objetivo de se ter apóstolo numa igreja, pastor, presbítero, padre, sacerdote? Qual que é o objetivo? Por que Jesus fez isso? Porque ele quer o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, que cada vez mais eles progridam na vida com ele. E também para o progresso, o aperfeiçoamento de quê? Da obra do ministério. Ou seja, o que é o aperfeiçoamento da obra do ministério? É fazer com que mais e mais pessoas conheçam a verdadeira palavra de Deus. Não é qualquer palavra de Deus, é a verdadeira palavra de Deus, né? Para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para que todos realmente se edifiquem, cresçam no corpo de Cristo, façam parte do corpo de Cristo, com o verdadeiro conhecimento da palavra. 14. 13, né? 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, unidade quer dizer uma fé única, igual. Não tem esse negócio de, eu creio em Deus, mas eu creio também no santo tal. Eu creio em Deus, mas eu creio no Henrique Cristo, aquele que fica lá, meu pai. Isso não é fé em unidade. Fé em unidade é só em Cristo. Só Cristo, mais nada. Põe uma viseira de cavalo aí, ó. Põe aí, ó. Pra você não enxergar para os lados, você ficar só reto. Cristo, na sua frente, Cristo. Não olha para os lados. Entendeu? Olha só para frente. Cristo. Essa é a unidade da fé. Continuando, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que, no 14? Para que? 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Meu Deus do céu, até emociona, viu? Vamos de novo, 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Seguindo o que? 15. Antes de... para que não sejamos como meninos. Antes de ser como meninos, nós temos que ser o quê? Seguindo a verdade em caridade, cresçamos. Então, ao invés de sermos meninos, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. E quem que é a cabeça? Cristo. É o apóstolo Valdomiro? É o Edir Macedo? É o Papa Francisco?
É o Ayatollah Khomeini, lá o dos que explodem o corpo lá, dos muçulmanos? Não. Quem que é o cabeça? É o Allan Kardec? Cristo, do qual, 16, todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Que maravilha, hein? Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação do amor, ou seja, todos numa unidade, todos deixando de ser meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas. Então tem gente que hoje está lendo o horóscopo, amanhã está na missa, depois de amanhã está num culto, aí depois da manhã vai parar lá na Testemunha de Jeová, quando na outra semana já raspou o cabelo e virou budista. Isso é uma loucura, entendeu? Então está indo pelo vento como menino, não firma. Aquilo que está no vento não firma, fica assim, circulando, é igual uma sacolinha de plástico quando você solta ela no vento, ou mesmo uma folha seca de árvore. Ela vai, ela toma rumos, uma hora ela está cá, outra hora você olhou, ela já está para lá, ela sobe, ela desce, e aí vai e nunca chega num lugar, nunca firma com raízes num lugar. E qual que é o lugar que é para se firmar? É Cristo. Cristo. Isso é o que diz a palavra de Deus, né? E agora, para encerrar, o conselho final da mensagem sabe por que você ainda acredita, né, no que seu padre fala, no que o seu pastor fala, no que seu líder religioso fala, no que o médium fala? Sabe por quê? Vamos abrir lá em Hebreus 5. Você acredita também por causa do versículo 14, do capítulo 4, que já diz claramente, porque você está agindo como um menino inconstante, né? Mas tem uma outra parte que confirma melhor isso. Vamos lá em Hebreus. Hebreus 5, versículo 10. Então vou repetir a pergunta. Por que você ainda acredita no que seu pastor fala, no que seu padre fala, no que o médium, seu líder religioso fala? Por causa disso aqui, começa no 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo, está falando aí sobre Jesus Cristo. 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Então, muito há o que dizer sobre o sumo sacerdote, sobre Jesus Cristo e até mesmo sobre a ordem de Melquisedeque, né? No 11, muito temos que dizer, de difícil interpretação. Aí olha o que diz depois. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Essa é a primeira dica. Por que você ainda segue seu pastor e seu padre, coisa e tal, para o caminho errado? Porque muito há o que se dizer. A interpretação é difícil, mas vós se fizestes negligentes para ouvir, ou seja, não deram atenção, não prestaram atenção, não fizeram questão de entender qual era o real significado da mensagem. 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, gente que já está na igreja há 200 anos, já era para ser mestre, olha lá, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Vos haveis feito
tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. O que está dizendo aqui? Pelo tempo de conhecimento da Bíblia que a pessoa tem, né, se ela realmente estivesse focada em aprender o real ensino da Bíblia, ela já era para ser mestre. No tempo atual, de quando ela começou até hoje, já era para ela ser mestre. E, no entanto, elas ainda necessitam de quê? De ensinos, que a gente fica explicando os primeiros rudimentos da lei, que é o batismo, que é a imposição de mão para curar, que é a libertação, a cura interior, né? O aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então tem gente que está vivendo isso aí até hoje, depois de 10, 15 anos, não dentro de uma igreja, de uma religião, mas dentro do aprendizado real da Bíblia, porque não procura o aprendizado real da Bíblia. Não presta atenção. Quando aparece alguém para explicar a forma correta, não entende, não faz questão de entender. E aí precisa de quê? De leite. Olha que curioso. Ao invés de mantimento sólido, ao invés de sólido mantimento. O que acontece? Quem é que precisa de leite? Quem é que não dá conta de comer comida sólida? Quem? Quem que precisa de leite para poder viver, sobreviver? Neném. Então o que está dizendo é isso. Você ainda continua acreditando no seu padre, no seu pastor, no seu líder religioso? Eu que fiz esse texto aqui, eu escrevi de próprio punho, porque eu quis fazer essa pergunta para que você entendesse melhor. Você ainda está acreditando neles? Porque é por isso, porque você ainda vive de leite. Então ele fica dando de mamar na sua boca até hoje, porque você é um crianção, você é um bebê na fé. Você não é capaz de procurar por si só ter o seu próprio conhecimento, ter a sua independência, ter o seu próprio conhecimento junto a Deus, sem depender do que eles te ensinam. Sabe por quê? Porque você é um bebê. E sabe qual que é a vantagem disso para eles? Eles sempre vão te ensinar o que eles querem que você aprenda. Eles nunca vão te ensinar o que você realmente precisa saber de Deus. Eles só vão ensinar aquilo que convém para eles. Então é o dízimo, é a oferta, é o sacrifício, é a idolatria. Entendeu? E aí você continua nessa sendo enganado. Aí continua, 13, nós estamos quase encerrando. 13, me perdi aqui. 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Qual que é a palavra da justiça? Essa. Porque é menino, porque o menino não tem entendimento, não pode ter entendimento da palavra, né? Então, 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. 14, para encerrar. Mas o mantimento sólido é para quem? Os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Certo? Tanto o bem como o mal. Ou seja, quem já alimenta, come o alimento sólido, já está perfeito, ou seja, já dá conta de andar sozinho, já dá conta de entender o que está acontecendo ao seu redor, né? Já tem costume, já tem razão suficiente, né? E já tem os sentidos, a inteligência, o pensamento exercitado suficientemente para separar o que é ruim do que é bom, certo? É isso que falta muitas vezes em você, em mim, né? Largar esses caras de lado, parar de ficar pensando que isso daí é ensinamento. Não, isso é dependência. Ensinamento é você pegar a palavra e entendê-la. Com no máximo um pouco de dificuldade, você pedir ajuda para alguém para poder discernir. Sendo que a melhor ajuda que você tem é aquela lá de cima. Pede para Deus, ora quando você não entender alguma coisa e pede orientação para Deus. Que aí Ele mesmo vai te elucidando a palavra dele. A própria Bíblia responde à própria Bíblia. Tá? E aí é isso. Esse é o conselho final da mensagem.
quer ser independente, quer conhecer Deus com mais intimidade, sai dos rudimentos, sai dessas doutrinas, sai dessas religiões, esquece isso, concentra, foca em Deus, foca na palavra dele, que aí você vai ver resultados na sua vida. Eu vou ficando por aqui, já está muito tarde. Amanhã eu falo sobre os dízimos, tá? A última parte do ensinamento dessa não é nem uma trilogia, uma quadrilogia, né? Porque realmente acabou que pediu, né? Mas isso tudo é para a honra de Deus, para a honra e glória da palavra dele. Então, Deus abençoe a todos e até a próxima aula amanhã.